E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast diário, né? Como vocês podem ver aí, a gente vai ouvir um trecho da coletiva do Renato Gaúcho após o, após o clássico jogo contra o Internacional, né? A gente vai ouvir no Arena Web, deixar uma moral aqui para a Arena Web, que disponibiliza praticamente todas, né? Todas as coletivas dos treinadores dos clubes brasileiros. Tentei procurar no canal do Grêmio, a gente sempre tenta deixar também uma moral para a TV do clube, né, que gera conteúdo, mas infelizmente não tinha lá. E eu queria ouvir com vocês um trecho, porque o Renato tem a sua irreverência, eu peço perdão ao torcedor do Internacional, mas ele tem a sua irreverência, né? E a gente eu queria ouvir um pouquinho com vocês. Antes de mais nada, né, pedir desculpas aqui, porque ontem a gente fez um podcast olhando para os jogos de domingo, e aí eu fui gravando o podcast, eu gravei. Eu tive muitos problemas com o programa onde eu gravo o podcast. Eu até estou usando outro agora, instalei outro. O áudio deve estar até melhor. Consegui falar até o Palmeiras, né? Depois simplesmente o programa bugou, né? Não consigo... E eu continuei falando, né? Continuei falando, fui descobrir depois só que o programa não gravou, ele parou de gravar. E eu nem terminei de falar do Palmeiras, né? Enfim, só para finalizar o giro da rodada, deixando os créditos agora ao Globoesporte.com, né? A gente vai fazer um giro rapidinho do que foi a rodada de domingo. A gente falei de alguns jogos aqui, falei um pouco do jogo do Flamengo. Só fazer um giro pelos resultados, né? O Santos perdeu do Ituano por 3-0. O Santos só precisava empatar para se classificar para a próxima fase, acabou perdendo, né? Um resultado muito ruim. O, o Odair Helma até falou após o jogo que esse é um tipo de resultado que não pode acontecer, não pode acontecer, mas infelizmente acabou acontecendo. Eu acho que o foco do Santos agora é no Campeonato Brasileiro. Eu tinha falado sobre isso, independentemente do que acontecesse, né, no Campeonato Paulista, eu acho que o Santos tinha que usar o Paulista como pré-temporada. Começou a temporada com o elenco, foi começando a fazer contratações de forma tardia e agora tem o tempo que o Odair fala que precisa para treinar. Acho que tem que ser bem utilizado. Espero que seja bem utilizado e que o Santos comece o Campeonato Brasileiro com muito mais com muito mais entrosamento, se é que a gente pode dizer assim, né? Mirassol 1, Portuguesa 2, a Lusa, né, tava na zona do rebaixamento por várias rodadas e curiosamente se salvou na última rodada, estava empatando com o Mirassol, conseguiu um gol no finalzinho, gol salvador, conseguiu se salvar do rebaixamento, né? Que loucura, hein? É as coisas do futebol. É por isso que o futebol ele é tão mágico, por isso que a gente ama esse esporte, né? Porque numa questão de um resultado, você salva a temporada, né? Que a temporada da Lusa, cá entre nós, é uma temporada de permanecer, né, na Série A1 do Campeonato Paulista, a principal, a elite do Campeonato Paulista, né, que a gente sabe que, assim como o Campeonato Brasileiro, acaba dando mais visibilidade, mais grana também, importante, era importante para a Lusa em termos de planejamento financeiro, não planejamento esportivo, porque é uma equipe que manda o seu treinador embora em virtude de um resultado ruim na Copa Paulista. Com todo o respeito, mas se você está aí do outro lado me ouvindo e se pergunta o que é Copa Paulista, já respondeu a pergunta, né? Você já respondeu a pergunta. Então, uma equipe que manda um treinador embora, e treinador esse que levou a Portuguesa, a Lusa, a elite do futebol paulista, né? Ele foi mandado embora por uma campanha ruim na Copa Paulista, gente. Na Copa Paulista. Se você não sabe o que é Copa Paulista, parabéns, né? E você vê o tamanho do feito da gestão da Portuguesa, né? Então, assim, não vou nem falar mais nada, né? Acho que a gente não precisa nem falar mais nada. Felizmente deu tudo certo, né? Mas que a gestão não merecia, não merecia, né? A gestão, a entidade merece, o torcedor merece, né? Mas a gente sabe, infelizmente, que o futebol é gerido por pessoas com escolhas muito duvidosas, né? São Bento 0, Bragantino 3. O problema, e só para voltar na portuguesa, o problema desse, às vezes o problema de permanecer na Série A1 é que os caras vão achar agora, né, que tudo que eles fizeram vai ser legitimado, né? E tudo que eles fizeram foi um lance de gênio, né? Enfim, vamos seguir. É, isso não só para a portuguesa, tá? Isso para praticamente todos os clubes, né? 100% dos clubes. Os caras vão lá, tomam decisões, né? No calor do momento, muito questionáveis, e aí às vezes acontece um resultado e, ó,
somos o gênio, né? Fizemos a melhor escolha. Enfim. São Bernardo 0, Água Santa 1. A Água Santa conseguiu vencer no final esse jogo, né? São Bernardo teve um jogador expulso, se classificou. O Botafogo venceu o Resende, fez a sua parte, mas segue em quinto, né? O Volta Redonda é a equipe que tá ali, né? Tá ali na quarta colocação. É só pra gente finalizar em relação ao campeonato carioca, né? Taça Guanabara. Aí vão ter o super clássico do Rio de Janeiro, o Fla-Flu. Só que essas duas equipes já estão, né, entre as 4 melhores. Certamente agora a disputa é para quem vai ficar em primeiro. O Vasco, o Volta Redonda e o Botafogo disputam aí as duas últimas vagas. O Vasco só depende de si. O Botafogo depende de si, mas vai ter que torcer contra o Volta Redonda ou contra o Vasco, né? Então, assim, um dos grandes pode ficar de fora, né? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Campeonato Gaúcho, Aimoré 0, Novo Hamburgo 1, Grêmio 2, Internacional 1. É essa coletiva que a gente vai ouvir do Renato Gaúcho, né? O Grêmio, cara, o Grêmio perdeu muitas oportunidades, mas muita mesmo. Foi um jogo bom, foi um jogo agitado. O Grêmio teve a oportunidade de fazer mais gols. O Inter também teve a oportunidade de fazer mais gols, mas eu acho que pelas chances mais claras, o Grêmio. A gente sempre fala, volta aquela velha história do merecimento, né? Pelas oportunidades mais claras, talvez o Grêmio. Cara, os caras perderam um gol ali embaixo da trave, que foi uma loucura, hein? Perderam uns 2, 3 gols ali embaixo da trave, que foi uma loucura, né? Na pequena área. Na pequena área, consegue um golaço com o Vina, né? O Inter consegue empate já no final do jogo e nos acréscimos do segundo tempo, o Grêmio consegue o gol da vitória e aí, né, a casa vem abaixo, né? O barulho da torcida é impressionante. Se a gente elogiou a torcida do Fortaleza no jogo lá da Libertadores, né? Na Arena Castelão, a torcida do Grêmio fez uma festa impressionante. Impressionante. Vamos falar desse Grêmio, o que esperar do Grêmio na temporada, enquanto a gente estiver ouvindo a coletiva do Renato Gaúcho, só para sair dos resultados esportivos, fazer um giro pelas notícias esportivas, né? Vai falar aqui o caso do Fluminense, mas antes do Fluminense, a gente traz em pauta mais uma vez o assunto Daniel Alves, né? E tem o Pedrinho também do São Paulo. Parece que a ex-namorada foi lá, fez o depoimento à polícia. E parece que o depoimento é exatamente o mesmo do que ela descreveu no BO, no boletim de ocorrência. Em relação ao Daniel Alves, o que se tem de mais novo, né? O que se tem de mais novo de notícia, e isso não é de ontem, é notícia dessa semana, né? Semana passada, essa semana, é que a imprensa espanhola noticiou ali alguns argumentos à defesa para justificar que o ato sexual não foi um estupro, né? E assim, é o que a gente sempre fala. No direito jurídico, você tem que ter um olhar imparcial as argumentações e sobre as provas. Só que eu não consigo deixar de lado o meu lado humano e olhar para essa linha de argumentação e achar repugnante. É absolutamente repugnante para mim. É algo que para mim cara, assim, eu não prefiro nem usar o termo que eu quero usar, porque é o que eu falei, no direito jurídico tudo cabe, toda argumentação é válida, né? Agora os caras estão fazendo uma análise das lesões vaginais, só para você ter uma noção da onde chegaram, né? Das lesões vaginais para dizer se houve uma agressão, um estupro ou se foi um ato consensual, né? É o que eu falei. Eu entendo que no direito jurídico todo mundo, tudo isso cabe. Eu acho que todas as linhas de defesa são válidas, mas eu como ser humano não posso deixar de achar isso absolutamente repugnante, né? Assim, eles estão chegando num nível que, obviamente, eles querem defender uma tese, eles querem defender um caso, mas já estão chegando, assim, enfim, né? É o que eu falei, não vou me delongar muito, se você quiser, não vou nem trazer a notícia aqui, porque para mim, é o que eu falei, como ser humano, eu acho absolutamente repugnante as coisas que são faladas ali, tá? E você não precisa pensar muito para você ver que o negócio é muito falho, né? Você não precisa pensar muito para você falar, cara, assim, é uma argumentação, né? Enfim, né? Enfim.
não vou usar o termo que eu gostaria de usar, vamos embora, vou muretar, como diria Mauro Betti. Fluminense divulgou aí informações sobre a apresentação do Marcelo, hein? O evento vai acontecer na sexta-feira, no Maracanã, gratuito para sócios torcedores, né? E aí, ingressos serão vendidos por 12 e 6 reais, hein? Vai começar, já começou, né? Já começou a venda de ingressos e também vai ter doação de alimento, né? Aqui, ó. O clube também irá arrecadar alimentos não perecíveis, é o que eu falei, né? Aproveitar esses eventos, esses grandes eventos, não só para mobilizar o torcedor, não só para gerar uma identificação com o torcedor, mas também é uma grande oportunidade de você arrecadar alimentos, né? Não só alimentos, se você quiser, qualquer tipo de doação, né? Alimento, vestimenta, enfim, qualquer tipo de doação, esses eventos eles proporcionam isso, né? Traga 1 quilo de alimento, pague meia no ingresso, né? Algo do tipo é para receber um craque, né? E a gente aguarda, é o que eu falei, eu não aguardo menos, eu não espero menos do que eu vi de Luizito Soares essa temporada no Grêmio. Não espero menos. Espero algo absolutamente fantástico, casa cheia, muito barulho para prestigiar um grande ídolo que volta ao Brasil, né? Então a gente vai perdão aqui, acabei de comer. A gente vai acompanhar muito de perto essa apresentação do Marcelo. A gente vai se alegrar. Espero me emocionar também. Espero que vocês também se emocionem, como aconteceu com a apresentação do Soares. Né? Espero que a gente tenha essa, esse sentimento de, cara, que bacana, né? Ter mais um grande ídolo do esporte jogando no Brasil, né? E eu espero que e eu já falei sobre isso, eu espero que ele esteja vindo com a mentalidade de, cara, vou entregar muita coisa, eu quero mudar muita coisa. Eu acho que ele tá vindo com essa mentalidade, ele não tá vindo com a ideia de vou me aposentar ganhando bem, ele tá vindo com a cabeça de realmente, eu quero fazer a diferença, eu quero, cara, proporcionar grandes momentos ao torcedor. Eu quero entrar mais uma vez na história do clube. E, enfim, né? A expectativa é muito grande, o torcedor nem se fala. Então tá aí, cara. Não perde tempo, garante seu ingresso e vai lá prestigiar, né? O Marcelo, porque vai ser um negócio bacana. Assim, é sempre muito legal. Não pode ficar só na apresentação, né? Tem clube que se satisfaz, tem torcedor, clube não, tem torcedor que só se satisfaz com a apresentação, né? Fica mais na ansiedade de uma grande contratação do que de um grande título, né? De uma grande vitória. Só que a gente se alegra também, né? Não dá para ficar vivendo de uma grande apresentação, a gente espera grandes resultados e eu acho que o futuro do Fluminense ele é bastante promissor. Eu, pelo menos, essa é a minha expectativa, tá? Vamos embora com a coletiva do Renato Gaúcho agora para encerrar o dia. Pera aí, deixa eu só colocar aqui o carregador. Boa. Tá carregando aqui, pô. Tá carregando aqui, pronto. Porque o carregador, antes que dê qualquer problema, né? Antes que a gente tenha qualquer tipo de imprevisto. Então, mais uma vez, a gente deixando os créditos aqui, a Arena Web. Infelizmente, eu não. A coletiva do Renato não foi disponibilizada no canal do Grêmio, na TV do Grêmio, né? No YouTube do Grêmio, no canal oficial do Grêmio. Então, a gente vai acompanhar na Arena Web, deixar os créditos aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar da coletiva do Renato Gaúcho. É sempre importante se inscrever, né? Porque é o que eu falei, é um portal que acaba trazendo, um canal que acaba trazendo coletivas de vários treinadores. E eu, pessoalmente, eu acabo acompanhando várias coletivas pelo Arena Web mesmo, porque o Arena Web disponibiliza a coletiva antes dos clubes, né? Antes dos clubes. Porque o clube vai lá, coloca sua vinheta, coloca a marca d'água no vídeo, enfim, tem tudo isso, né? Então, deixando a moral aqui, e sem mais delongas, vamos ouvir aí o Renato Gaúcho. Insistentemente, mesmo depois de ter tomado o gol do empate, foi até o final, tanto que os gols saíram nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo. Isso chama atenção. Eu queria que você falasse sobre a atuação da equipe e qual a importância desse resultado, até na questão anímica para o resto da temporada. Bom,
Bom, boa noite. Você ganhar um Grenal é um Grenal. É sempre um campeonato à parte, com todo o respeito, né? É uma partida, mas é sempre tem aquela rivalidade, né? Entre as torcidas. Mas eu acho que você falou que o Grêmio buscou o gol no final do primeiro tempo, buscou o gol da vitória mesmo depois de ter sofrido o gol de empate. O Grêmio buscou o gol os 90 minutos, o tempo todo. Eles saíram nos acréscimos, mas o Grêmio durante os 90 minutos jogou para ganhar. Eu acho que a gente tem que valorizar, vocês da imprensa também, o Grenal foi um Grenal pegado, um Grenal disputado. O Grenal é assim mesmo. Acho que tivemos uma festa bonita nas arquibancadas. Antes mesmo de começar a partida, eu já havia alertado meus jogadores quanto a isso, que conversei com o Mano também lá dentro do campo, para que a gente fizesse um bom Grenal, independente de quem vencesse, que a gente pudesse proporcionar um bom futebol. Eu acho que foi um bom futebol de ambos os lados, não porque nós vencemos o jogo, mas no meu entender, pelo menos na minha opinião, o Grêmio foi superior, até porque ele buscou o gol o tempo todo, mesmo sofrendo o gol de empate. Grenal é isso. Eu acho que o mais importante de tudo foi que nós deixamos os nossos torcedores felizes, e eles estão de parabéns, porque vieram, fizeram uma belíssima festa, lotaram a arena. Isso tudo, os culpados, entre aspas, é o meu grupo, que eles têm jogado bem o ano todo, nós temos conquistado muitas vitórias, a gente trabalha para isso, sempre com o apoio do nosso torcedor. Vencemos o Grenal, um aproveita muito bom até então. Folga amanhã, terça-feira a gente volta aos trabalhos já pensando no jogo do final de semana. Tranquilo, né? Tranquilo, Renato Gaúcho, não fez uma piadinha ainda, né? Ainda, vamos ver. A galera gosta de provocar o Renato Gaúcho para ele mandar umas piadinhas, mas ele exalta a questão do clássico, de fato, é algo que tem que ser exaltado, né? O clássico é um jogo diferente, ainda mais se você pensar na maior rivalidade do estado do Rio Grande do Sul e para algumas pessoas a maior rivalidade nacional, se aqui a gente pode ser entre duas equipes, é sempre algo diferente. Existe uma mística diferente. E você vencer esse jogo é algo que traz uma satisfação, cara, uma satisfação pessoal e profissional gigantesca, né? Imagino para o Renato vencer mais uma vez o Inter deve ser algo que é indescritível, né? Então é uma partida à parte, eu sempre falo que o clássico ele é um campeonato à parte, duas equipes que, na minha opinião, estão em momentos muito distintos em termos de organização. A gente sabe que o Inter, enfim, mexeu no seu elenco, mudou o seu elenco, mas é um trabalho em termos de comissão técnica longevo, que foi consolidado ano passado, que terminou como vice colocado do Campeonato Brasileiro. Então é um trabalho que pode dizer assim que recomeçou essa temporada, sim, em termos talvez de elenco, né? De perder algumas peças importantes, perder alguns jogadores importantes, mas o Grêmio ele se reformulou muito mais. Talvez os reforços, os nomes, a gente olha e fala, cara, são reforços de mais peso, né? Luizito Soares, o próprio Vina que eu falei aqui, talvez sejam nomes de mais impacto, de caras mais decisivos, talvez. Né? De caras mais decisivos. Talvez não. No caso do Soares, certamente um cara muito mais decisivo. Agora, como o Renato falou, o Grêmio foi superior, né? E eu concordo com ele nessa leitura. Eu acho que o Grêmio foi superior. Eu acho que na questão. O cara até fala, na questão anímica. Essa palavra tá na moda agora, né? Falar anímico, né? Não sei porque que os caras não falam no aspecto mental, né? Tá na moda. Enfim, você pode perceber, se ouve isso a roda, né, nos programas esportivos, todo mundo fala do aspecto anímico, né, do aspecto anímico. E aí, pro aspecto, até pelo aspecto meu, eu vou falar mental, tá? Porque, cara, não vou ficar aqui de palavras bonitas. No aspecto mental, no aspecto psicológico, isso é muito bom também. Para um elenco que está em formação, para um elenco que está ganhando confiança, está ganhando corpo, vencer um Grenal da forma como foi, com um gol no final, né? Como destacou o repórter, teve várias oportunidades durante a partida, perdeu muitas grandes oportunidades, né? Então, é algo assim que é uma vitória para alegrar o torcedor, mas para a equipe também, como um todo, no aspecto mental, no aspecto anímico, ele traz uma satisfação, um fortalecimento que pode ser importante para o Grêmio ao longo da temporada, né? Eu acho que vai ser.
Renato, com o devido respeito às equipes que o Grêmio já jogou na temporada, durante a semana se falou muito sobre esse enfrentamento, pela qualidade do adversário, pela rivalidade, mas pelo que ele poderia significar para a sua observação. O que você pôde colher desse Grenal, projetando o futuro, projetando os grandes desafios que o Grêmio vai ter? Era o teste que você precisava para bater o martelo em relação a time, as opções, os testes que você fez até aqui? Era isso, esse jogo que você tanto esperava? É um jogo pegado, né? Sempre é um jogo difícil, o Grenal. Mas toda rodada, um ou outro me pergunta, esse é um teste final, esse é o teste final para o teu time. Não tem mais jogo fácil, não. Eu acho que os exemplos estão aí no Brasil todo. Independente, ninguém ganha jogo com a camisa. O campeonato estadual é um campeonato duro, as equipes se retrancam bastante, se dão poucos espaços, e aí você tem que ter a qualidade para entrar na defesa do adversário. Hoje nós pegamos, sim, um adversário mais forte, e a gente se comportou da mesma forma. Buscamos, criamos, fizemos os gols, vencemos. A gente treina para sempre buscar as vitórias, independente de quem quer que esteja em campo. Não importa o adversário. O importante é o trabalho que a gente faz. Eu sempre, e vocês são testemunhas disso, desde que eu cheguei no Grêmio, eu sempre preparo minhas equipes para vencer. Nem sempre a gente vai vencer, mas pode ter certeza que o meu time sempre vai buscar a vitória. E hoje, lógico, fiquei satisfeito, não só pela vitória, mas pelo que a equipe apresentou dentro do campo, durante os 90 minutos. Marcamos, não damos muitas oportunidades ao nosso adversário, criamos, mais uma vez, bastante oportunidades e vencemos. É para isso que a gente trabalha. O Renato fala aqui do trabalho dele, né? A gente trabalha para vencer, independentemente do adversário. Quando pega equipes com menos tradição, os caras se fecham, né? Dificultam, cara, você marcar gols, por exemplo. A gente viu o Palmeiras é um exemplo aí. A gente destaca como sendo uma das melhores equipes do Brasil, da América do Sul, e teve grandes dificuldades para conseguir abrir o placar, e nem abriu o placar contra o Guarani nessa última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Então tem esse aspecto, né? A gente tem que valorizar esse aspecto, mas a gente também não pode deixar... É o que eu falei, obviamente a gente fala sobre isso, eu concordo com o Renato, mas tem um aspecto, tem uma pitada de jogar para a galera de que, cara, o Internacional... Talvez se a gente olhar para a temporada do Grêmio, tenha sido a grande equipe que o Grêmio enfrentou nessa temporada. Foi o grande teste. E não serve muito como parâmetro, tá? Porque o Grenal, é que eu falei, o clássico ele é um jogo diferente. Quando você tem um clássico, os níveis, né, competitivos, eles mudam muito. Porque uma equipe pode fazer uma mobilização para um jogo especial. A gente viu o Vasco, né, contra o Flamengo. Como é que o Maurício Barbieri gosta de montar o seu time? Um time com mais posse de bola, com mais poder ofensivo, contra o Flamengo é um jogo diferente, é uma mobilização diferente. O Flamengo teve mais a bola. E o Vasco foi muito, cara, assim, muito organizado defensivamente, muito sólido, muita aplicação, os caras com muita vontade, muita entrega, e consegue fazer um belo gol com o Puma Rodrigues. Teve outras oportunidades em outros contra-ataques. Mas foi um jogo diferente do que o Vasco vinha apresentando, porque é uma mobilização diferente. Não acho que mudou a forma do Grêmio jogar, não acho, mas no aspecto, cara, assim, é um clássico, é uma parada diferente. Do quanto você vai entregar, do quanto você vai deixar dentro de campo, do quanto você vai se esforçar fisicamente, tudo isso um clássico te proporciona, né? Você sempre eleva os seus níveis competitivos a um nível que você não colocaria dentro de campo contra o Brasil de Pelotas, por exemplo, né? Contra o Internacional de Porto Alegre é outra história. Você coloca um nível competitivo muito acima. E não só no aspecto físico, mas no aspecto mental também. Então tem que ser exaltado, mas esse foi talvez o primeiro grande teste, só que eu também não acho que vale muito como parâmetro. Tá? Assim, eu acho que é muito cedo para dizer assim, o torcedor, peço perdão aqui, eu acho que é muito cedo ainda para dizer se o Grêmio vai ter uma baita temporada. Acho que é muito cedo. É uma temporada que pode ser muito promissora. Eu acho que para o Grêmio, acho que talvez o grande momento onde o Grêmio pode fazer uma parada mais diferente é na Copa do Brasil. Isso é minha opinião. Não acho que no Brasileirão. E o Renato, quando tem competições de mata-mata, sempre tem os times do Renato, né? Ele acaba priorizando, então sempre tem essa dificuldade na competição de pontos corridos. Eu não acho que vai ser um grande campeonato brasileiro. Acho que vai ser um campeonato onde o Grêmio vai conseguir se manter de forma tranquila. Acho, né? A gente viu aí na temporada que foi rebaixado, a gente sempre falava, o Grêmio não tem time para estar na zona do rebaixamento e vai sair. E assim foi, não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Eu só acho que não vai ser uma temporada de muito destaque, de muito brilho, mas também não vai ser um fiasco.
Eu acho que o Grêmio vai se dedicar às competições de mata-mata e pode fazer bonito. Daí disputar título, eu acho que não. Eu acho que disputar título, e se o torcedor tá pensando em título, é que eu falo, não se vende uma ilusão agora, de uma equipe que acabou de voltar da Série B. Ah, mas por que você tá... Cara, assim, gente, a gente não pode deixar de lado o fator de que o Flamengo e o Palmeiras, o Flamengo não pratica um bom futebol, mas, pô, desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, quantos títulos o Flamengo ganhou e quantos técnicos passaram por lá? O Flamengo ele tem essa capacidade, né, de regeneração. Um treinador muito ruim traz outro, o cara corresponde e ganha pelo menos um título, né? Foi assim com o Dorival, o Rogério Ceni, eu acho que foi meio que teve uma função paliativa, não deu certo com o Renato Gaúcho, né, após a saída do Rogério, mas você vê que sempre tá ganhando título, sempre tá ganhando. Então, assim, a gente cravar que alguma equipe vai arrancar um título tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, pode acontecer? Certamente que pode. O futebol ele permite isso, mas não tem como a gente tirar o favoritismo dessas duas equipes. Você colocar um Grêmio que vem da Série B de frente com essas duas equipes, não tem como. Nesse momento, não. Vai ter que se provar ao longo da temporada, né? Vai ter que ter um trabalho ao longo da temporada, um trabalho de longo prazo, um trabalho da gente ver a consolidação do trabalho do Renato. Agora, até lá, né, ainda tem muita coisa para acontecer. É o que eu falei, a gente tem que ser pé no chão. O torcedor, eu acho que tem o direito legítimo de emocionar, de ficar feliz, de ficar contente, enfim, de tirar sarro, né, do torcedor colorado, enfim. Eu acho que tudo isso cabe, mas tem que ter o pé no chão, né? Eu acho que é importante ter o pé no chão. E o Renato é um treinador que costuma ser, né? Ele jogar muito para a torcida e às vezes isso pode iludir o torcedor, né? Então, tomar um certo cuidado é para comemorar, é para celebrar. Não tô falando que não tem que comemorar, gente. Tem que comemorar muito, tem que tirar muito sarro, tem que fazer muito meme. Agora, pro restante da temporada, eu acho que ainda é muito cedo. É uma avaliação muito prematura ainda pra você fazer qualquer tipo de leitura baseado num Grenal. Por ter jogado lá em Brasília no meio da semana, o Grêmio teve tempo a menos de preparação para o Clássico do que o Inter. E o Inter mudou um pouco a sua estratégia de time, colocando um time um pouco mais fechado de meio, né, quando o Mano escolheu mais um volante. Você esperava o Inter daquela maneira e você imaginava que pudesse se desenhar como se desenhou o Grenal de acordo com as escolhas, tanto as suas quanto as do Mano? As minhas escolhas eu sempre procuro botar naquele momento. Quer vir aqui? Não? Obrigado. Por isso que eu gosto de ver as coletivas do Renato, né? Pô, não tem jeito, mano. O Renato, ele. O Renato é foda, né, mano? Perdão a palavra, mas não tem como. Perdeu até o raciocínio. As minhas escolhas é sempre para buscar as vitórias. Eu não coloco minha equipe em campo de acordo com o adversário. Eu treino minha equipe independente de como vem o adversário. Justamente essa qualidade que eu vejo na minha equipe e essa confiança que eu passo para minha equipe é justamente isso. Eu sabia que o Mano não ia jogar da forma que vinha jogando. Isso eu tinha certeza. Mas não foi por isso que a gente mudou um ou outro jogador. Pelo contrário, eu acho que as escolhas foram certas, não porque nós vencemos a partida. É muita gente boa. Em cada posição tem 2 bons jogadores, fica difícil de você escalar, mas eu sou pago para decidir, eu sempre busco o melhor. Nem sempre também nós vamos vencer, mas a gente busca o melhor. Mas eu não vou armar minha equipe dependendo do local do jogo ou do adversário. Como já falei, eu preparo a minha equipe para vencer os jogos. Como vem adversários com 3 volantes, 2 volantes, 1 volante, 3 atacantes, eu não quero saber. Eu preparo a minha equipe para vencer. Isso aqui é uma... Isso de fato é o que o Renato faz, tá? Você pode achar que ele tá jogando pro torcedor. Não, isso aí é o Renato mesmo. Inclusive, eu tava ouvindo o Lucas Leiva, né? No Resenha do ESPN. Ele tava falando sobre o Renato. Cara, o Renato, as pessoas tiram ele como um cara resenhão, né? Como um personagem, que de fato ele é, um personagem folclórico. Só que ele é um dos caras que mais pegam pesado na parte tática. O que ele tem de conhecimento da parte tática e o que ele pega pesado no treinamento, o Lucas Leiva falou isso, hein? Ele é um dos caras que ele poderia simplesmente nem falar sobre isso. Ele falou, cara, assim, pô, quando ele tava no Grêmio, ele até falou, cara, o Renato não vai dar uma folga, mano. Caraca, tipo, um trabalho muito intenso. Ele falou, cara, um cara que conhece muito da parte tática. É importante a gente ver isso de um jogador,
porque o Renato não costuma falar muito de tática dentro do jogo, não, na coletiva, né? E a gente fica sempre com essa visão de um personagem muito folclórico, né? Assim, de muitas brincadeiras, de muita piadinha, né? De jogar pra galera. Então, assim, é bacana você ouvir de um jogador, cara, de um jogador que fez carreira na Europa, né? O Lucas fez uma carreira na Europa, né? Pô, trabalhou com grandes treinadores, inclusive com o Klopp, né? No período de Liverpool. E ele dizer isso do Renato Gaúcho, para mim, não me causa espanto, mas me coloca, cara, assim, eu sei que o Renato é um bom treinador, só que a gente não tinha essa visão do quanto ele conhecia do aspecto tático, do aspecto de jogo, e o Lucas fala muito sobre isso, cara. E eu acho que, assim, ele monta mesmo as equipes para vencer. Esse é o meu jogo. Essa é a minha ideia. Não me interessa como o adversário vai jogar. É uma estratégia perigosa. É uma estratégia perigosa. Tanto que ele fala, a gente não vai ganhar todos os jogos. Nisso eu acho importante ele falar, para não vender uma ilusão pro torcedor. A gente não vai ganhar todos os jogos. Mas eu vou montar meu time para vencer, independentemente do adversário. Esse vai ser o Grêmio do Renato Gaúcho essa temporada. Na Copa do Brasil, é o que eu falei, eu acho que é uma equipe que pode complicar muito. Ainda mais pelos atletas que hoje estão lá e que se mostram numa condição física e técnica que pode evoluir muito. Que pode não, que eu imagino que vai evoluir, mas que pode evoluir muito, que pode evoluir demais. Se você pensar que o Soares tá lá, cara, não está lá a turismo, não está lá para se aposentar, eu acho que assim, a promessa é muito grande, assim, de novo, assim, pé no chão, sempre ter os pés no chão, né? Ter esse cuidado, mas eu acho que o Grêmio pode fazer uma bela Copa do Brasil. Agora, Campeonato Brasileiro, eu falei, se a gente pegar o histórico do Renato Gaúcho, sempre que tem que disputar duas competições, o brasileiro acaba ficando em segundo plano. Eu imagino que vai ser um time competitivo em alguns momentos, mas em vários momentos, quando tiver que rodar o elenco, não vai dar certo, né? E quando bater de frente com treinadores que a gente sempre fala que são os estrategistas, né? Eu não acho que também o Renato vai conseguir bons resultados. Por isso que eu não vejo o Grêmio em condições de brigar no Campeonato Brasileiro pelo topo da tabela. Eu não acho. Se pegar de frente com um Palmeiras do Abel Ferreira, eu acho que vai entrar na roda do Abel. Se pegar de frente bater de frente com o São Paulo do Rogério Ceni, a gente sabe quanto o Rogério Ceni faz um jogo de muita estratégia. Eu acho que vai encaixar o jogo do Grêmio, né? E aí, não estou dizendo que vai ser um jogo fácil, que o Grêmio vai perder fácil, mas não vai funcionar legal, assim, não da forma como ele queria, né? Então, talvez contra alguns adversários vai ter essa dificuldade, né? Vai ter esse enfrentamento e aí, assim, na Série A do Campeonato Brasileiro, outros treinadores vão fazer isso. O Fernando Diniz já se comportou diferente no jogo contra o Bangu. E ele mesmo falou isso na coletiva. O Fernando Lázaro, eu não sei ainda como é que ele, especialmente fora de casa, como é que ele vai fazer, mas jogando na arena, na Neoquímica Arena, é outro perfil de equipe, né? O Corinthians. Se a gente pensar também, o Barbieri jogou contra o Flamengo, mudou o perfil da sua equipe. Então a gente está vendo treinadores que estão mudando o perfil da sua equipe, a forma, o jeito de jogar em virtude do adversário. O Renato ter essa ideia de jogo eu acho muito bacana. A gente viu alguns treinadores que tinham essa premissa de, cara, esse é meu jogo, esse é meu jeito de jogar e assim nós vamos jogar. O caso do Sampaoli, né? O Fernando Diniz por muito tempo foi assim. O Flamengo do Jorge Jesus, um time que ele era tão absoluto, né? Assim, era tanta agressividade que também não precisava se moldar muito ao adversário, né? Mudava assim de um jogo para o outro, mas a ideia, né? O alicerce era sempre o conceito, né? O DNA era sempre o mesmo, né? Enfim, pode encarar dificuldades nesse campeonato brasileiro, né? Bom, vamos seguir. A resposta anterior a essa falou de criar muitas oportunidades. Aliás, foi assim na goleada do Novo Hamburgo, foi no jogo de Brasília também. E lá você citou que teve um certo número de desperdício alto, né? E hoje isso aconteceu de novo.
né? O Grêmio criou bastante, e aí um jogo de um grau de dificuldade maior, por ser de duas grandes equipes, né? E daqui a pouco, em jogos grandes, não dá para desperdiçar tanto, né, Renato? Isso é uma coisa que tem que trabalhar mais, é tranquilidade, de repente, na hora da decisão, enfim. Né? Como é que você avalia isso de ter criado, de novo, muito, mas também ter desperdiçado muitas oportunidades? É que a gente também não está tendo muito tempo para treinar as finalizações. Sempre que der, a gente sempre treina. Mas, por um lado, uma coisa que me deixa feliz, eu falei lá em Brasília também, é que a gente tem criado, independendo do adversário, a gente tem criado bastante situações. O que falta, não é nem treinamento, a gente não tem aquele tempo todo, mas a gente treina. O que está faltando é justamente, eu falei isso hoje na pré-eleição para eles, a gente tem criado, mas a gente está errando o último passe, porque o jogador se precipita, ele tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para ver qual a melhor jogada, qual o melhor passe, qual a melhor decisão que ele tem que tomar, e na hora de finalizar também. O último passe é ter a tranquilidade. O desespero sempre é do adversário. Às vezes a gente desperdiça porque a gente quer fazer o gol rápido e de repente o corpo não está ajeitado, a bola está muito viva. Enfim, é isso que eu tenho colocado na cabeça dele. Não são todos os jogadores, alguns têm uma tranquilidade até a mais. Alguns ainda faltam um pouquinho de tranquilidade para que a gente possa aproveitar melhor as oportunidades. Renato, Em relação às oportunidades, de fato, a gente destacou o jogo em Brasília, esse jogo contra o Internacional, oportunidades perdidas, e a gente fala, alguns têm até frieza demais. No caso, Luizito Soares, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, muitos outros, o Renato até começa falando da questão de treinamento, a gente não tem tempo para treinar, mas aí depois ele fala, não, assim, é mais ele, na visão dele, e eu concordo, tá? Porque eu sempre venho falando aqui, nessa questão da gente falar, pô, é início de temporada, você não desaprende a jogar futebol. Então, assim, por mais que você esteja fora de forma, se você tiver na tranquilidade, se você tiver a leitura de, cara, eu tenho uma limitação, eu vou ter que trabalhar em cima da minha limitação, que é uma limitação física. Não posso correr muito, vou ter que me preservar, e para algumas jogadas, eu não posso executar da mesma forma como eu estou no auge. Eu vou ter que me posicionar melhor. E é o que eu falo, um atleta profissional, ele tem esse entendimento. Ele não desaprende a jogar futebol, ele tem esse... Só que na ansiedade, né? Às vezes para marcar o gol rápido, sair na frente logo, ficar tranquilo, acaba tomando erros de decisão, uma leitura que eu acho que realmente, isso não só para o Grêmio, mas para várias outras equipes acontecem também. aqui. O próprio Flamengo vem acontecendo isso a rodo, né? Você está num momento de pressão e você tem que validar o trabalho do treinador. A ansiedade bate forte e o Flamengo vem perdendo muitos gols nas últimas partidas, né? O Palmeiras eu citei também, uma equipe que perde muitos gols. Ansiedade, de você abrir o placar logo, de você, cara, vamos marcar esse gol para dar tranquilidade, e aí a ansiedade bate, acaba cometendo alguns erros de decisão e o gol acaba não saindo, né? Ou demorando para acontecer. Esquerda, tu já citou a questão das escolhas, enfim, mas eu só queria reiterar em relação a 3 jogadores. Hoje teve o retorno do Fábio, vinha jogando o João Pedro, teve a tua escolha pelo Vila Sante para sair jogando, e também teve o Vina, também se mantendo na equipe, o Ferreira acabou ficando no banco. Queria que só citasse sobre esses 3 nomes e em relação também ao Vila Sante, que houve com ele ali, enfim, e também a entrada do Carbaixo, que acabou no final marcando o gol da vitória. Eu optei pelo Fábio porque eu tive uma conversa com ele e com o João. O João é um jogador, ele vem crescendo, mas é um jogador que nem o Vini, estava há 8 meses parado, então a gente tem que tomar muito cuidado, soltar aos poucos, e a gente recuperou bem a parte física dele, nós estamos soltando ele aos pouquinhos. Por isso que eu preferi o Fábio, que o Fábio vinha jogando bem. O Vila é mais ou menos parecido com o lance do Fábio, porque o Felipe, ele ia viajar no outro jogo lá contra o São Luís ainda, ele saiu do treino porque ele estava sentindo a panturrilha, eu deixei ele, poupei ele da viagem, durante o treinamento, outro dia ele voltou a sentir a panturrilha, por isso que eu não levei ele para Brasília, e hoje era um jogo muito pegado, eu não podia perder um jogador de repente logo no início da partida, é por isso que coloquei o Vila. Infelizmente ele sentiu uma contratura na coxa, ele até queria continuar, eu falei que não, eu fui jogador, eu sei esse tipo de lesão, da contratura vem estiramento, então preferi tirar ele, coloquei o Felipe, e o Vina, pelo que ele vem fazendo, o Ferreira é um jogador também que a gente está recuperando totalmente a parte física dele, já que é um jogador que ficou muito tempo parado, mais ou menos na situação do João Pedro, não tanto tempo, mas é um jogador que a gente está tendo todo cuidado para que ele possa voltar e não sentir mais nenhum tipo de lesão. Renato? E o Renato, só de uma forma geral, vamos agilizar, porque eu quero chegar numa pergunta que é realmente hilária, né? Vamos ver se dá tempo. Aqui é mostrando a gestão do elenco, né? Importante ressaltar a gestão do elenco. Ele, como jogador, entende alguns problemas, algumas lesões que podem levar a outras, então ele mostra essa parte dele, né? Do trabalho dele de gestão do elenco.
Esse time que foi contratado, esses jogadores pela direção, são jogadores muito inteligentes nas questões táticas. Isso foi uma característica buscada pela direção no seu consenso. Com o esquema tático que tu estava utilizando, tanto com o Vina ou o Ferreira, tu ganhou 2 opções gigantescas para poder fazer a mudança durante o jogo. O Vina é o teu encaixe a partir de agora? Não tem encaixe. Nós temos os encaixes. Nós temos um grupo. Nem sempre a gente vai jogar com os mesmos jogadores, problema de lesão, cartão, ou poupar um outro jogador. Eu acho que o importante é que é uma briga boa entre todos eles, em todas as posições, pela posição, entendeu? Então, o jogador rendeu, ele continua jogando. O importante é que olhe para o lado e tenha jogadores que possam entrar na partida e mudar o panorama do jogo se precisar. Hoje mesmo foi um exemplo disso. Então, é por isso que eu falo, a gente tem o plano A e o plano B. Dependendo se não estiver acontecendo uma coisa em campo, a gente tem outro plano. Isso é uma coisa que não é de hoje que o Renato fala, né? De sempre vai jogar quem estiver melhor. E essa questão da disputa por posição é algo que o Renato sempre falou. Cara, não é de hoje. Você pode procurar coletivas antigas do Renato, ele sempre fala isso, vai jogar quem estiver melhor. E ele fala, no banco nós temos alternativas que podem mudar o desenho do jogo, né? Então, vai ser um Grêmio que quem vai atuar vai ser quem estiver melhor. E essa disputa por posição, o fato do Renato falar isso publicamente, é algo que vai ser uma disputa saudável. Que os jogadores entendem que esse é o jeito do Renato Gaúcho trabalhar, e para você ser titular, você vai ter que brigar pela posição, vai ter que jogar muita bola. Renato, parabéns pela vitória. A gente sabe que tu é um cara que, querendo ou não, puxa bastante a responsabilidade e deixa com que os jogadores fiquem mais leves para jogar. Isso é uma coisa que tu faz normalmente. Acho que tu é um cara bastante criticado, o que é normal para a posição de um técnico. Tu acha que as críticas acontecem em relação a um Grêmio que só venceu, empatou uma partida em relação ao teu trabalho, às vezes pela torcida, às vezes pela imprensa, justamente porque as pessoas esperam muito mais de ti por tudo que sabem que tu já fez aqui dentro? Só se voltar a jogar. Aí eu vou fazer muito mais. Pô, mas muito mais mesmo. Aí, como eu queria estar lá dentro e não ali fora. O Renato, ele fala igualzinho o Romário, mano. É um personagem. Fazer mais? O que eu posso fazer mais? Botar minha estátua para jogar também, então. Aí eu discordo. Do respeito ao teu discurso, a tua pergunta. Criticado, todo treinador ele é criticado, mas normal. Agora, do jeito que você falou, criticado pela torcida, criticado pela imprensa. Bom, a imprensa a gente deixa de lado, alguns. Alguns porque amanhã eles vão falar, não, a seleção tem que ter 8 jogadores do Grêmio, e não 8 do Internacional, com todo respeito, entendeu? Falavam a semana toda, alguns dias, o Grêmio é favorito, mas na seleção tem 2 jogadores do Grêmio, 3 jogadores do Grêmio. Eu nem quero que eles invertam essa situação, deixa assim, entendeu? Então são essas pessoas, que algumas, ainda bem que a minoria, que não são profissionais, eles são contra o Renato. Mas vai me falar o que eu tenho que fazer mais aqui dentro? Bom, aí eu fui embora, o Grêmio caiu para a segunda divisão. E teve alguns débeis mentais, podemos falar assim nessa palavra, que culparam o Renato que o Grêmio caiu. Eu culpei, eu montei um grupo que eu ia brigar lá em cima. Aí quando eu fui embora, eles se desfizeram de vários jogadores para botar os garotos para jogarem na hora errada. E os garotos não conseguiram suportar a pressão. Deu no que deu. Essa é a realidade porque que o Grêmio foi para a segunda divisão. Então, alguns podem me criticar à vontade, mas esses alguns eles não criticam o trabalho, eles não são profissionais, eles criticam o Renato. Eu vou muito bem, obrigado com a torcida, e ainda bem com a maioria de vocês. Está respondido? Mas só se eu jogar, vai por mim. Pô, não sei o que daria para voltar a jogar. Aqui é para finalizar, né? Dá uma alfinetada para a galera que critica ele, joga para a torcida, enfim, eu não vou entrar em polêmica. Vai ter gente que vai criticar o Renato por esse discurso. Ele faz uma crítica à gestão, né? À gestão do Grêmio, a gestão anterior do Grêmio, né? Responsável pelo rebaixamento. Ele disse que montou um grupo para brigar para cima, depois fizeram uma lança, colocaram a molecada para jogar, muita responsabilidade, muita pressão, enfim. Ele faz a leitura dele, eu não sei, cara, assim, ele não tenho a mesma opinião em relação a isso, tá? De que, eu saí, o Grêmio caiu, né? Não tenho a mesma opinião que o Renato, né? De que se ele ficasse lá, talvez o Grêmio não caísse, talvez não caísse, né? Ele tem acho que um trabalho de mobilização diferente, né? O Renato consegue fazer isso. Acho que de fato o Grêmio... Mas não acho que teria vida fácil também, não, viu? Não acho que teria vida fácil também, não. Não acho que teria caído, porque, de novo, eu acho que ele tem um poder de mobilizar
o elenco para partidas importantes que poucos técnicos têm, né? Poucos técnicos têm. Agora, não dá para você mobilizar todo o jogo, então não acho que teria vida fácil também, não. Eu acho que seria difícil, acho que seria uma temporada complicada, mas não acho que cairia, de fato, né? Mas aí, daí, pô, montei o time para brigar lá em cima. A gente imaginava, no papel, sim. No papel, sim. Tanto que antes da temporada, se você olhar os programas esportivos, o bolão, né? Quem vai ser o campeão brasileiro? Alguns jornalistas esportivos, comentaristas, colocaram o Grêmio como possível campeão daquela temporada, né? E aí, a história fala por si só, mas pelo elenco que foi montado, sim, a gente vinha. E eu mesmo acho que falei aqui no podcast, cara, o Grêmio é uma equipe para brigar lá em cima. Só que aí, né? Erros de decisão, a própria saída do Renato, enfim. Acho que tudo isso acaba meio que contribuindo, mas não acho que, pelo que foi a temporada depois, não acho que seria uma permanência fácil na Série A, não. Não acho que seria uma temporada tranquila pro Grêmio, não. Acho que seria uma temporada, como foi, bastante complicada, mas não acho que cairia, não. Mas não acho que cairia, mas eu acho que seria complicada. Não seria, não nadaria não brigaria lá em cima, não. Acho que não. Mesmo com o Renato Gaúcho, tá? Gente, é isso. Grande personagem, eu queria ouvir essa pergunta, porque termina. O que eu posso fazer? É só se eu voltar a jogar, né? Ele fala igualzinho o Romário, cara. Atletas dessa geração assim, é de uma irreverência. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto, assim, é de uma irreverência. Eu falei, é um problema porque acaba jogando muito pra torcida, às vezes vem de uma ilusão pro torcedor, mas eu acho que o esporte, o futebol tem espaço para todos os tipos de profissionais. E eu acho que o Renato Gaúcho tem uma irreverência diferente. Eu acho que é um cara que faz bem pro esporte, né? E por futebol, tem gente que questiona. Eu acho que faz bem pro futebol, assim como eu acho que o Andrei Sanches, quando falava, fazia o Felipe Melo, quando falava, fazia bem. O Gabigol, quando provocava, eu acho que fazia muito bem. Tudo isso faz parte do esporte, do folclore, do futebol. E é isso. E com esse bom humor, a gente fecha o podcast de hoje. A gente encerra aqui a coletiva do Renato Gaúcho, mas ela segue. Então fica o convite aberto para vocês, tá? Arena Web, entra lá, você confere a coletiva na íntegra. A gente ouviu também em velocidade acelerada. Então entra lá, deixa uma moral, né, pro canal que, pô, só você entrar ali no histórico deles, tem entrevista de tudo quanto é treinador, né, tudo quanto é técnico da última rodada. Então dá uma força pra galera. Deixa o like no vídeo se você gostar. E é isso. Finalizamos por hoje. Amanhã a gente está de volta com mais podcast, tá bom? Gente, boa semana para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.